para você entender muito bem. Você vai conseguir identificar esses candles e aí vai poder tomar uma decisão baseada nisso. E isso vai ajudar também baseado com outras informações, como suporte, resistência e alguns indicadores. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui quais são aqui os principais padrões desses candles. Então tem aqui o padrão Harami, que é de alta ou de baixa, que alguns mencionam que é uma mulher grávida, né? Então você já vai entender pelo gráfico como identificar este padrão. Aí tem o padrão martelo, tem o martelo invertido, tem o enforcado, tem a estrela cadente, o engolfo de alta, engolfo de baixa e também tem aqui o piercing ou perfuração. Nós vamos falar sobre esses 8 padrões aqui nesse vídeo, que é muito importante você entender cada um e entender a função de cada um dentro do gráfico. Então, o que é um candle? É uma vela, né? Então, nós consideramos aqui um candle verde de compra e vermelho de venda. Então, nesse caso aqui apareceu uma vela vermelha ou um candle vermelho. E ele tem aqui este corpo, né? Que nós chamamos de corpo. E aí tem aqui, neste caso aqui, um candle, uma vela baixa, ou seja, de venda, tá? E aqui tem uma vela ou um candle de compra ou de alta, tá? Então verde é compra, é uma alta, e vermelha é uma venda. E este meio dele é o corpo, o meio dela aqui é o corpo. Aí tem a abertura, que é aqui a de venda aqui em cima, a de compra é aqui embaixo, e aí tem os fechamentos, que no caso a vermelha fecha embaixo, que é a venda, né? Fecha aqui embaixo, e a compra fecha aqui em cima. E aí tem a sombra superior, ou pavio, que são essas linhas aqui superiores, e as linhas inferiores, que são as sombras inferiores, ou os pavios aqui embaixo. E pode-se dizer que, então, a vela ela tem 4 níveis, né, que é a abertura, o fechamento, tem o maior preço e o menor preço, tá bom? Então, conseguindo identificar aqui certinho o que é uma vela, um candle, nós vamos passar agora para os padrões de candle. Então, o primeiro padrão que nós vamos falar é o Harami. Esse padrão, ele é conhecido também como mulher grávida. Por quê? Porque é um padrão aqui, notem aqui, nesta vela aqui vermelha, ó, é um padrão que fica como se fosse uma barriga, né? Então, ela fica totalmente posicionada aqui como se fosse uma barriga perante o candle anterior. Tá? Então, nesse caso aqui, é um Harami de alta, tá? E neste outro caso aqui, um Harami de baixa. Os dois são representados aqui como se fosse uma mulher grávida. Então, para você gravar mais na sua mente nessas informações, tente imaginar uma mulher grávida. E aqui nós temos no gráfico, né, aparecendo Harami de alta. Então, como que ele aparece? Depois de uma tendência de baixa, vai aparecer esse padrão, um padrão de mulher grávida, ou seja, uma vela vermelha, e depois, totalmente dentro do corpo desta vela vermelha, aparece aí uma vela verde. Então, nós esperamos a confirmação, e aí sim você pode fazer uma compra aqui nos minutos seguintes, tá? Aí aqui em cima formou um Harami de baixa. Então ele formou o padrão aqui, que é uma vela verde, e uma vela vermelha que fica totalmente aqui dentro do corpo. Você pode verificar que ela não fica nem para baixo nem para cima, ela fica dentro do corpo aqui desta vela verde, formando um Harami de baixa. E aí sim, indica que você pode fazer uma venda nos próximos minutos. Então esse é o padrão Harami. Agora nós vamos falar sobre o martelo. O martelo ele tem sim o formato aqui de um martelo, né, como se fosse o cabo e aqui a cabeça, né? Então ele pode ser tanto de venda como de compra. E ele vai aparecer sempre nos fundos do gráfico, mostrando que há uma reversão de mercado para compra.
Então, como que isso acontece? Vem aí normalmente uma tendência de baixa e aí vai formar aqui um martelo, que nem nesse caso formou o martelo com esse pavio muito grande, né? Essa sombra grande aqui. Então, quanto menor a cabeça do martelo e maior a sombra, maior é a chance dele reverter, de dar uma tendência aí de alta. Então, por isso que é considerado aí um martelo, tá bom? Agora nós vamos ver aqui o martelo invertido, que é um martelo com a cabeça para baixo e o cabo para cima. Ele acontece também no fundo, tá? Sempre no fundo do gráfico. Então ele vem numa tendência aqui de baixa, aí aparece esse padrão. Quando aparece esse padrão, você pode considerar que vai ter uma reversão de mercado, uma reversão de tendência. Então, neste caso aqui, apareceu aqui o martelo e logo em seguida já foi uma tendência de alta. Ó. Agora nós vamos falar do enforcado. O que é o enforcado? O enforcado, se você olhar assim a princípio, você vai falar, mas é a mesma coisa que o martelo. Ela é o mesmo formato de um martelo, porém aqui está no topo. Lembra que o martelo é no fundo, só aparece no fundo. Aqui o enforcado ele vai aparecer nos topos dos gráficos. Então, por exemplo, aqui ele está numa tendência de alta, aí aparece aqui o martelo, que pode ser tanto vermelha, de venda, como verde, que é de compra. Quando aparece esta imagem aqui, que é um enforcado, você pode ficar atento para fazer uma venda logo em seguida, que a tendência é de reversão, tá bom? Então, por isso que é importante você identificar aí esses candles. Agora tem a estrela cadente. Estrela cadente que também parece, né, com formato de martelo, mas qual que é a diferença? A diferença é que ela aparece no topo, né? Então, quando fala em martelo, é sempre no fundo. Quando fala em estrela cadente, o enforcado é no topo. Então, neste caso aqui, ele pode ser aqui no topo, tanto verde como vermelha neste formato. E isso indica também uma reversão de tendência. Então, nesse caso aqui, tem uma tendência de alta, ele formou aqui a vela, veio aqui com o pavio ou com a sombra, né, bem alta, bem grande, depois ele baixou e aí sim nós já podemos fazer uma venda, porque ele já mostra que a tendência é de venda, tá bom? Então, esse candle, estrela cadente, mostra uma reversão aí quando é de alta para baixa, tá? Aí tem o piercing ou perfuração. Como que funciona este padrão aqui? Bom, normalmente vem aqui numa tendência de baixa, vai aparecer uma vela, no caso aqui vermelha, né? E aí vai aparecer uma vela verde. Esta vela verde, ela sempre tem que ser maior aqui do que 50% da vela vermelha. Então ela tem que passar aqui mais do que a metade dessa vela vermelha. Ela tem que, nesse caso aqui, ó, vocês podem verificar que ela iniciou embaixo e ela passou aqui de 50% desta vela anterior. Então, marcando assim uma perfuração, e isso é uma grande indicação de alta. Você pode perceber que no gráfico logo ela já conseguiu subir, né? Então, quando aparece esse padrão, você já fica atento para fazer uma compra. Aí nós vamos falar do engolfo de alta. Esse engolfo de alta, você pode perceber que ele vem aqui numa tendência, né? Você verificou aqui a tendência de baixa, e aí aqui ele vem, ó, formando aqui neste caso uma vela vermelha, e depois logo em seguida ele formou uma vela verde, bem grande, ó. Então você pode ver que essa vela vermelha ficou toda dentro do corpo aqui desta vela verde. Então isso caracteriza o engolfo de alta. Indica que há sim a possibilidade de uma alta logo em seguida. Foi o que aconteceu aqui neste gráfico, tá? Então você poderia sim fazer uma compra aqui para 2, 3, 5 minutos até mais. Então, dependendo do gráfico que você está utilizando, se é M1, M5, né? É muito importante também você analisar isso, tá bom? Aí tem o engolfo de baixa, que é a vela verde e depois a vela vermelha, igual está aqui marcando no gráfico, né? Vem uma vela verde, aí de repente vem uma vela vermelha que faz com que a vela verde fica toda dentro aí
da vela vermelha, né? Então, indicando que há sim uma reversão aqui, uma tendência para ela modificar para baixo. Aí veio aqui embaixo o gráfico, aí teve novamente uma tendência de alta, e aí vocês podem verificar que aqui formou novamente esse padrão. Formou a vela verde, e aí veio uma vela vermelha e complementou, deixando toda essa vela verde dentro da vela vermelha, ou seja, a vela verde bem menor do que a vela vermelha nos dois pontos, tanto em cima como embaixo. Então isso é um engolfo de baixa, e aí aqui é uma indicação de que você pode sim fazer uma venda logo em seguida. Então, pessoal, quero agradecer muito por você ter assistido esse vídeo, espero ter ajudado vocês no conhecimento, e essas informações são muito importantes para você tomar boas decisões. Se você não entendeu, volta ao vídeo, assista de novo, tente entender exatamente cada um candle para que você possa tomar uma decisão junto com outros fatores, junto com suporte, com resistência, junto com indicadores que são importantes na decisão ali de uma reversão de tendência. Você pode estar fazendo as suas operações com maior assertividade se você entender todos esses 8 super candles. Eu espero ter ajudado. Um grande abraço, deixe o seu like aí para ajudar nosso canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que eles também tenham esse conhecimento. Quero agradecer mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!